Bom, então chegou a hora da gente fazer um pouco de exercício, né? Para a gente fixar aí o que a gente já aprendeu. A gente já aprendeu bastante coisas. Dentro da pasta, então aqui, ó, a gente vai criar uma aula de uma pasta de exercícios, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, pasta, e em caps lock eu vou colocar aqui, ó, exercícios. Ok? São os exercícios que a gente vai fazer com isso aqui que a gente já aprendeu. Ok? Bom, muito bem. Vamos abrir aqui o idle. Vamos abrir um novo arquivo. New File aqui, novo arquivo. Muito bem, clica no de trás, fecha ele. A gente já vai salvar esse arquivo aqui, né? Então, File, salvar como. Dentro do PPython, vamos procurar aqui no ambiente de trabalho, PPython, dentro de exercícios. Esse exercício aqui vai ser área, minúsculo, tá? Área do quadrado. Do underline quadrado. Guardar. Então a gente vai fazer um programa que vai calcular a área de um quadrado. Como é que se calcula a área de um quadrado? Então, vamos ver aqui. Vou abrir o Paint aqui que vai ser mais rápido para a gente entender. Então eu tenho a área de um quadrado ou de um retângulo e a gente só precisa calcular. Opa, deixa eu fazer uma cor diferente aqui. Então nós temos aqui a altura dele e nós temos aqui a largura dele, ok? Então para calcular toda essa área aqui do quadrado, a gente só precisa multiplicar a altura pela largura do quadrado. A gente acha todo esse espaço aqui, ó, da área dele, ok? Então vamos lá. Então a gente vai fazer isso aí. A fórmula para a gente calcular é o seguinte: a área é igual a base vezes a altura, tá? A fórmula é o seguinte: esse h é de altura, tá? E esse aqui de base. Eu vou colocar em português que eu acho que vai ficar melhor aqui. Altura. Muito bem. Então, para a gente calcular a área total, a gente pega a base do quadrado e multiplica pela altura dele, tá? A gente vai fazer esse programinha aí, então. Então, vamos lá. O que a gente precisa receber? A gente precisa receber, a gente tem que pensar aqui o que o nosso programa tem que fazer. A gente tem que receber dois valores, né? Que é a base vezes... a fórmula é o seguinte, eu vou colocar aqui a fórmula aqui para a gente entender. Vou colocar aqui, ó, calcular área. Eu vou colocar aqui, ó, a fórmula. A área é igual a base vezes a altura, tá? Então, nós temos aqui o que a gente precisa fazer. Então, o que eu preciso desse programa? Eu preciso criar uma variável que vai receber o valor da base do quadrado e uma outra variável que vai receber a altura, né? E depois o resultado vai ter que guardar isso aqui, a base vezes a altura, ok? Então, vamos lá. Então, eu preciso criar uma variável chamada base, que vai receber o que? A entrada do usuário. O usuário que vai digitar isso daqui. Então, eu vou receber em formato de input. E aí, eu vou precisar passar a mensagem para ele. Ó, digite o valor da base. Ok? Agora, a gente precisa que ele também digite o valor da altura. Deixa eu colocar esse D maiúsculo aqui. O valor da altura. Galera, evita de fazer isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Evita, tá? Procura, agora que a gente está aprendendo, digitar o máximo que você conseguir para você pegar aqui, ó, o que a gente já aprendeu. Então, por exemplo, base, vai receber a base, a altura. A altura tem que receber o que, galera? O input. Então, ó, para a gente ir testando, já treinando o que a gente já aprendeu. Porque aí você vai guardando na sua cabeça. Vamos escrever um texto. Se é um texto que a gente tem que escrever, o texto é uma string. Então, eu preciso colocar dentro de aspas. Digite o valor da altura. Ok? Então, já estou recebendo a base, já estou recebendo a altura. Agora, qual que é a fórmula? Então, a área
é igual a base vezes a altura. Então, vou criar aqui uma variável chamada área, que vai ser o quê? Vai ser a base multiplicado pelo valor da altura, ok? E eu apresento aqui o resultado para o nosso camarada. Então, eu mostro para ele, tá? E aí eu posso escrever um texto aqui, ó. O valor da área é... dois pontos, dou um espaço, acho que aqui não precisa de espaço, que eu vou usar uma vírgula. E eu coloco a área. Tá, existe um erro no meu programa. Alguém já notou qual que é o erro do meu programa? Vamos analisar. Estou recebendo valor de input na base, estou recebendo o valor de input na altura e estou multiplicando ele aqui e colocando dentro da área. Qual que é o erro? Qual que é o erro? O erro é que o input devolve string. E eu preciso converter esses valores de string em valores inteiros para poder multiplicar um pelo outro ou números float. Essa base do triângulo, ela pode ser tanto valor inteiro, né? Então aqui pode ser um valor de 100 que a pessoa vai passar. Como pode ser um valor flutuante. Então pode ser um valor, por exemplo, 100,45 o valor dessa base. Então vamos supor que isso aqui é a parede que você precisa pintar, a parede da sua casa. Então aqui a parede vai ter 3 metros e 50, 3 metros e 45 centímetros, por exemplo. Então, como vai receber tanto valores inteiros como de ponto flutuante, eu preciso transformar isso em ponto flutuante, ok? Então essa base aqui eu posso transformar para float. E essa altura aqui também eu transformo ela para float, para números de ponto flutuante, ok? Muito bem. Agora sim, o nosso programa está bacana. Então, eu tenho um número de ponto flutuante multiplicando outro número. Não é texto, então texto não vai multiplicar texto, mas número pode multiplicar número. Agora sim, ele vai guardar dentro da área e vai apresentar aqui. Aqui, ó. O valor da área é a área que recebeu a base vezes a altura. Ok? Muito legal. A gente pode fazer isso aqui também de uma outra maneira. Então, vou voltar aqui, só para vocês terem mais conhecimento. Esse input aqui, na saída dele, eu já posso aqui transformar aqui direto para float. Então, ele vai receber o input. Vou fechar o parênteses do float aqui no final, não pode esquecer, ó. Ele recebe o input, digita aqui, e o float transforma aqui já para float, ó. E já guarda dentro da base em formato float. Esse input é a mesma coisa. Eu já transformo ele para float na saída dele aqui, ó. Beleza? Então eu recebo o input. Assim que eu recebo o input, eu já transformo ele para float. E eu guardo dentro da altura já números float. Então aqui no cálculo, já está calculando números do tipo float. Números reais aí que a gente pode tá calculando, não texto, né? Porque aqui ele retira texto, ok? Então vou até tirar isso daqui para a gente não confundir. Lembrando que o input devolve string, hein? Muito bem, vamos ver o que acontece. Então, run. Então, digite o valor da base. Então, eu vou fazer números fáceis, tá? Então, vamos supor que a minha base tenha 3. 3 metros, vamos supor que seja assim, em metros, tá? 3 metros. E de altura ele tem 2 metros. Então, o que ele vai fazer? 2 vezes 3. Então, o valor da área é 6. Ok? Ó, ponto flutuante, ó que legal. Então, dessa forma, o que eu posso fazer? Vou rodar novamente. Eu posso colocar valores flutuantes. Então, vamos supor que a minha parede tenha 2,5 metros. Lembrando, eu já falei isso também. 2,5 é o número 2 inteiro e o número 5 inteiro, tá? Então, quando a gente vai tratar de números, é ponto, hein? A vírgula só serve para separar valores. Aqui agora sim é 2,50. E se eu colocasse uma vírgula aqui, seria o número 2 inteiro e o 50 inteiro também, tá? Isso aqui me daria um erro. Então, 2,50 no valor da base
E a altura, vamos supor que tenha 1,25 m, 1,25 de altura. Ele falou, ó, o valor da área é 3,125, tá? Foi o valor que ele deu pra gente. Por enquanto a gente não está fazendo correção de cálculo aqui. A gente só está usando o que a gente aprendeu, ok? Só que isso aqui ficou esquisito, né? Ficou aqui ficou tudo junto aqui, né? Ficou tudo meio que cagado. O valor aqui juntou com o que estava digitando. Não seria legal a gente pular uma linha aqui? Então vamos começar a mexer com essa função do print. Ó, toda vez que a gente der um print, né? Ele dá um print e já pula a linha, ok? Só que aqui ele não pulou linha. Deixa eu arrumar esse O aqui, né? Então eu recebi a base, a altura, né? E depois ele já printou embaixo desses daqui, grudou tudo junto. Para mim pular uma linha existe um caractere especial, que é o barra invertido N, tá? Essa barra ela fica do lado do botão Shift aqui, ó, do lado esquerdo. Toda vez que o Python dentro de uma string, sempre dentro de uma string, tá? Dentro de um texto. Toda vez que ele vem lendo aqui essa string, ele vê um caractere barra N dentro de uma string, ele pula uma linha. Então o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, barra N, pula a linha. Aí agora sim printa esse valor aqui, tá? Vamos ver o que esse barra N vai fazer. Então a base vale 3, a altura vale 2. Olha lá, ó, ele leu o barra N e pula uma linha. Aí sim, depois você printa. Então esse barra N serve para a gente pular linha. E aí eu posso pular quantas linhas eu quiser, tá? Esse barra N equivale a um Enter no teclado. A gente dá um Enter. Toda vez que dá um Enter, ele pula uma linha. Então agora ele vai pular 3 linhas, ó. Olha lá, ele pulou 3 linhas aqui, ó. 1, 2, 3, tá? É o equivalente a gente dar um Enter, ó. Ele pula a linha, tá? Esse barra N é um Enter. Ok? Muito legal. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês também é, né, que a gente está fazendo uma calculadora diária. Então a gente poderia mandar printar aqui e mandar mostrar para o usuário isso aqui, ó. Manda um texto aqui, ó. Colocar tudo em maiúsculo. Caps Lock. Calculadora diária. Ok? E aí para pular uma linha, então eu venho aqui, barra N, minúsculo, hein? Então eu mando printar e mando pular uma linha. Vamos não pular a linha não para ver o que acontece. Sem pular a linha. Calculadora diária grudou tudo, tá vendo? Onde ele vai digitar. Então, para não ficar feião assim, eu venho aqui e pulo uma linha. Barra N. Olha lá, ó. Calculadora diária. Ele foi e pulou uma linha. Dá para enfeitar mais. Então aqui, ó, eu posso colocar aqui umas estrelinhas aqui, ó. 1, 2, 3. Ele não vai multiplicar, tá virando texto, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Olha lá que legal. Pulou uma linha antes, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Ele escreveu, pulou uma linha e depois printou o resto. Então eu vou tirar esse barra N daqui, ó. Ele só quero que pula a linha depois que printa tudo. Agora sim, hein? Calculadora diária. Digite a base. 2, altura 3, pula uma linha e coloca aqui o valor. Beleza? Beleza, tá funcionando, ó. Ó que legal, nossos programinhas já tá ficando bacana, hein? A gente só tá no começo, hein? Então aqui a gente já tem uma calculadora diária calculando aqui, ó. Agora, o que eu quero fazer com vocês? Um novo esquema aqui, tá? Vou ensinar... Vamos fazer só os exercícios e depois eu ensino mais sobre a função print, tá? No próximo vídeo. Então, muito bem. Nossa calculadora está funcionando. Vamos fazer, então, uma nova calculadora, tá? Essa daqui, ó, eu vou pegar aqui File e salvar. Salvar, só salve. Ele salvou, eu já posso vir abrir um novo arquivo. New File, tá? Esse aqui de trás eu vou fechar. E esse novo arquivo vai ser já vou salvar ele, ó. File, salvar como? Salve as. Lá dentro da pasta de exercício, esse daqui vai ser a área do triângulo. Área do triângulo. Porque eu queria fazer isso daqui com vocês porque eu quero mostrar um negócio sobre a matemática do Python, tá? Então vamos fazer só mais esse exercício aqui. Área do triângulo. Aliás, depois a gente faz mais um. Bom, novamente, vamos calcular a área do triângulo, né? Como é que a gente calcula a área do triângulo? Vamos lá ver lá no esquema lá para a gente entender.
Então, esse todo aqui eu vou apagar porque a gente agora vai calcular a área do triângulo. Bom, nós temos um triângulo qualquer, vou colocar esse aqui mesmo, pode ser um triângulo retângulo, tanto faz. Vou até usar o triângulo retângulo que eu já explico a fórmula para vocês. Então eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, tá? É um triângulo também, só que é um triângulo retângulo porque ele tem... Por que triângulo retângulo? Porque a base aqui forma 90 graus, ó. Né? A altura e a base aqui forma 90 graus o ângulo dele. Então é um triângulo retângulo, ok? Muito bem. Qual que é a fórmula da área do triângulo? Então a área é a base. A gente também multiplica pela altura. Tá? Só que tudo isso aqui a gente divide. Deixa eu ver se eu consigo colocar um underline aqui. Fica melhor de entender. Só que esse resultado aqui a gente divide ele por 2. Tá? Então a área, para a gente achar a área do triângulo, a gente pega a base dele, igual a gente fez com o quadrado, multiplica pela altura e o resultado que der a gente divide por 2. Por que a gente divide por 2? Então perceba que a área do triângulo é a mesma coisa da área do quadrado, é a base vezes a altura. É como se a gente tivesse o quê? Um quadrado aqui, ó. Terminando aqui. É a base vezes a altura, né? A base aqui vezes a altura. Só que se a gente pegar e multiplicar a base pela altura, a gente vai ter toda a área do quadrado igual a gente fez agora há pouco. Então, para a gente pegar somente a metade, a gente pega a área total da base e a altura e divide no meio por 2. Então, ficou a metade aqui em cima e a metade aqui em cima, ok? Então, essa é a baixa área do triângulo. Então, já temos a fórmula aí, já dá para a gente aplicar. Já entendemos como funciona. Então, vamos fazer. Eu queria que vocês agora dessem um pause e vocês fizessem. Tenta fazer, ok? Dá um pause aí, tenta fazer. E agora, que está pausado, eu vou fazendo o meu aqui. E depois a gente vê como é que ficou, ok? Então, vou fazer o meu aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um print aqui e vou colocar aqui umas estrelinhas, igual eu fiz aquela hora, né? Ó, calculadora da área do triângulo. 1, 2, 3, 4. Vou dar um barra N para pular a linha. Então, qual que é a fórmula da área do triângulo, né? Vou até colocar aqui em cima aqui, ó, um comentário para não esquecer. Fórmula é a área é o seguinte, é a base vezes a altura. Isso aqui tudo a gente divide por 2. Muito bem. Talvez vocês tenham dado um erro aí, porque o Python, eu queria passar justamente isso, porque o Python ele respeita as operações matemáticas, tá? Ele respeita os símbolos de operações matemáticas. Então, se eu for colocar aqui, ó, 3 mais 2 vezes 4. Então, vamos... Vezes 4 não, vou colocar vezes 2. Então, o que vai acontecer aqui? 3 mais 2 dá 5. 5 vezes 2, o resultado teria que dar 10. Vamos ver o que acontece. Deu 7, não deu 10. Por quê? Porque o Python respeita as operações matemáticas como ela tem que ser na vida real. Então, primeiro, o Python fez a multiplicação. São as regras da matemática, tá? Então, primeiro multiplicação e divisão, para depois vir a soma. Então, ele fez 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Então, o Python respeita as operações matemáticas. Se eu quisesse somar esses dois primeiro, o que eu queria fazer? Colocar ele dentro de parênteses, igual na matemática da escola. Agora sim, resolve primeiro parênteses para depois multiplicar. Então, agora sim ele vai fazer 3 mais 2 dá 5, 5 vezes 2 dá 10. Tá? Por isso que eu quis fazer a área do triângulo. Então, agora sim ele está respeitando a matemática como eu queria que fizesse.
Então, na área do triângulo, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso fazer a base vezes a altura. Então, eu faço isso para depois dividir por 2. Pode ser que ele não tenha dado erro, porque como ele tem que fazer a multiplicação e a divisão primeiro, então para ele tanto faz. Então, ele teria que se vir seguindo aqui a lógica, né? Base vezes altura para depois dividir por 2. Mas se tivesse soma, eu precisasse fazer alguma coisa primeiro, eu teria que colocar dentro de parênteses. Muito bem. Então, novamente, eu vou receber aqui a base, ela vai vir através do input, só que eu vou transformar para float primeiro. Então, eu vou usar o float, e aqui eu vou receber o input, e vou digitar a mensagem para o cidadão, né, que está digitando. Digite a base, o valor da base, né? O valor da base. O texto não interessa, galera, tá? É só a maneira da gente estar fazendo o programa, ok? Bom, a altura eu também vou transformar para float. Eu vou pedir um input para o usuário. Aqui dentro eu preciso passar um texto para ele saber o que ele tem que fazer. Digite o valor da altura. Muito bem. Estou recebendo a base e estou recebendo a altura. O que eu preciso? Guardar isso dentro de uma variável chamada área. A área é o quê? É a base, que já está transformada para float, vezes a altura. E aí eu dou um print aqui. Mostra para mim, primeiro uma mensagem, né? A área do triângulo é, e aqui o valor da área. Não posso somar um valor inteiro com o texto, lembra, né? Então, a área do triângulo, a área do triângulo é a área que a gente calculou aqui. Vamos ver rodando nosso programa aqui. Então, lá, legal, calculadora da área do triângulo. Então, digite a base, né? A base é 2. Eu vou colocar aqui uma base maior, 5 de base. E o valor da altura desse triângulo vai ser 3. A área do triângulo é 15, né? Aconteceu alguma coisa. Ele pegou o 5 e multiplicou por 3 e deu 15. Fiz alguma coisa errado. Olha a fórmula aqui. É a base vezes a altura, só que esse valor eu preciso dividir por 2. Então, eu vou pegar esse valor e eu vou dividir por 2. Olha só que eu estou usando aqui, ó. Divisão vai me dar número float, tá? Essa divisão, se eu quiser somente a parte inteira, com 2 barrinhas. Lembra da aula de divisão. Então, vamos ver novamente a área aí. O resultado eu tenho que dividir por 2. Então, eu vou pegar aqui a base, vai ter 5. A altura eu vou multiplicar por 10. Ele vai ter que pegar 5 vezes 10 dá 50. 50 dividido por 2 vai ter que dar 25, hein? Muito bem. Então, a área do triângulo é 25, que é a base vezes a altura. E isso aí multiplicado, dividido por 2. 5 vezes 10, 50. Dividido por 2 deu 25. Ok? Nossa calculadora está funcionando, hein? Só precisa dar um barra N aqui, ó, no começo aqui, para ele pular uma linha e ficar mais bonitinho. Então, a área do meu triângulo agora é 3,5. E a altura é 5,8. A área do triângulo é 10,15. Ok? Então, temos uma calculadora aí do triângulo. Vou pegar, vou salvar e vou criar um novo arquivo. Vamos fazer só mais esse exercício. Fecho de trás. Vamos já salvar esse daqui. Salvar como. Já está na pasta de exercícios. Esse daqui é um cadastro de cliente, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Cadastro simples. Guardar. Bom, nesse meu cadastro, eu preciso guardar o nome. Eu preciso receber o nome de um cliente. Então, vou colocar aqui o que eu preciso aqui nesse exercício. Eu preciso do nome do cliente. Eu preciso do telefone do cliente. E eu preciso também, além disso, também eu quero saber qual que é a idade do cliente, tá? Então, eu vou pegar aqui o ano, pedir o ano que ele nasceu, tá? O ano do nascimento do cliente, ok? Acho que o nome, telefone e o ano. Muito bem.
O que precisa sair, apresentar na tela? Eu preciso apresentar uma mensagem de boas-vindas. Essa mensagem de boas-vindas, ela tem que apresentar o nome do cliente, né? Com o nome do cliente. Nome do cliente e telefone. E também calcular a idade dele. A idade aproximada. Ok? Muito bem. Então, precisamos do nome, telefone e ano. Então, vamos criar essas variáveis. Nome, pausa e tenta fazer esse exercício, tá? Tem que apresentar também uma mensagem com o cálculo, colocar com o cálculo da idade, tá? Com o cálculo, apresentar uma mensagem com o cálculo da idade aproximada. Muito bem. Então a gente vai receber o nome, preciso receber o input e vou pedir para ele digitar o nome, né? Digite seu nome. Espaço. Então, primeiro eu vou dar um print aqui, para ficar bonitão o meu programa. Vou dar um print aqui falando cadastro simples, tá? Cadastro. Era para ser um cadastro, eu já mudei aqui o projeto. Cadastro simples. 1, 2, 3, 4 barra N. Dá só um espacinho aqui, ó. Muito bem. Cadastro simples, vai pular uma linha, vai receber o nome do cliente e guardar dentro de nome, vai receber o telefone do cliente, então o telefone também vai ser um input. Pode ser do tipo de texto, a gente não vai fazer operação matemática com o telefone do cliente, né? Digite seu telefone. Muito bem. Telefone e o ano do nascimento, né? O input. O ano do nascimento a gente vai fazer operação matemática com ele. Então eu vou transformar o ano para inteiro. E aí eu queria que vocês sempre lembrassem dessa regra, né? Poxa vida, eu vou receber o ano do cliente. O ano do cliente é inteiro, né? Precisa ser um ano inteiro, 2025, 2024. Não tem 1988.14. Então esse número tem que ser transformado para tipo inteiro, tá? Então vamos pedir aqui, ó, digite o ano do seu nascimento, ok? Bom, primeira coisa que a gente vai apresentar é uma mensagem, apresentar uma mensagem de boas-vindas com o nome do cliente e telefone. Então vamos criar essa mensagem aqui, ó, mensagem 1, em formato de texto, é lógico. Então, seja bem-vindo, sei lá, né? Qualquer mensagem. Seja bem-vindo, fulano de tal, né? A mensagem 2, que é o número do telefone, né? Então, vou colocar aqui, ó, seu telefone é... E aí eu apresento o número de telefone. E uma outra mensagem, que é a mensagem 3. Então, a última mensagem vai ser o quê? O ano do seu nascimento é tal, né? O ano que você nasceu. O ano que você nasceu. Não, a sua idade, né? Eu vou pegar o ano e calcular a idade. Apresentar uma mensagem com o cálculo da idade aproximada. Sua idade aproximada é... Muito bem. Como é que a gente calcula essa idade aproximada? Então eu vou pegar aqui e vou abrir uma calculadora para a gente entender. Então a gente vai receber o ano do cidadão, né? A gente vai receber o ano do cidadão e a gente vai precisar saber que ano que a gente está. Então, agora que eu estou gravando, a gente está em 2025. 2025. Menos, então, vou colocar a minha idade aqui, ó, 1987. Se eu pegar o ano que a gente está e pegar o ano que o cliente vai digitar,
vai dar exatamente a idade do cidadão. Então é esse o cálculo que a gente precisa fazer. O ano que a gente está atualmente menos o ano que ele nasceu, para dar a idade dele, ok? Então vamos pegar aqui, ó. A idade é o que? É o ano atual, 2025, menos o ano do cidadão, tá? O ano que ele vai digitar aqui, ó, o ano de nascimento dele. Então é o ano que a gente está menos o ano que ele nasceu. Isso vai dar a idade. Agora a gente só precisa fazer os prints, ok? Então vamos fazer os prints aqui, ó. Primeiro print, apresentar uma mensagem de boas-vindas com o nome do cliente. Então a mensagem de boas-vindas já está aqui, ó. Vai ser a mensagem 1, que é seja bem-vindo, o nome do cliente, ok? Vírgula. A mensagem 2, mensagem número 2, que é o seu telefone e o telefone do cliente, ok? Já temos a primeira parte pronta, né? A mensagem de boas-vindas. Seja bem-vindo, fulano de tal. Mensagem 2. Seu telefone o telefone que ele digitou. Então a mensagem está pronta. E agora nós vamos printar aqui embaixo, né? Apresentar uma mensagem com o cálculo da idade aproximada. Então a mensagem 3, que é sua idade aproximada e o cálculo que a gente fez em cima da idade aqui, ó. Beleza? Vamos ver se o nosso programa roda. Esses prints, eles precisam pular linha. Eles não vão pular, vocês vão ver que eles vão estar colados aqui. Depois a gente vem arrumar isso aqui. Então vamos ver o que acontece. Cadastro simples. Digite o seu nome, Adriano. Digite o seu telefone. Vou digitar qualquer coisa, tá? 98888 traço 4444, sei lá, qualquer número aí. Digite o ano do seu nascimento, 1987. Olha lá. Então eles vão ver o que ele fez. Primeira coisa, nem pulou linha, né? Seja bem-vindo, o nome. Seu telefone é esse. Beleza, funcionou. Certo? Funcionou. Deu muito espaço aqui, mas funcionou. Sua idade aproximada é 38, exatamente o cálculo que a gente fez, tá? Só vamos então pular a linha e corrigir esse espaço aqui. Sua idade aproximada tá aqui no telefone, aquela parte lá, ó. Vou deixar do jeito que... Vou tirar esse espaço aqui. Muito bem. E agora, para mim pular a linha aqui, o que eu precisava fazer? Vocês lembram? Então eu precisava colocar um /n dentro de texto. Dessa forma. E vou dar uma vírgula aqui, senão ele vai me dar um erro, tá? Então vou colocar um /n e uma vírgula aqui, ó. Vamos ver o que acontece agora. Nome. Telefone 9444444, qualquer coisa aí. Ano do nascimento, 1987. Beleza. Fez certinho, só que olha o /n, o que aconteceu. Ele deu um espaço. Então a gente vai corrigir isso. Ao invés de fazer assim, a gente tem que lembrar qual foi o último input que ele pediu. Foi esse daqui, ó. Tá? Então dentro desse input aqui, eu vou pegar e vou dar aqui, ó, um /n. Vamos ver o que acontece. Nome, Adriano. Telefone, qualquer coisa. 1987. Olha lá, ó, só que o input pulou antes, né? Já deu errado. Então, galera, o que eu estou fazendo com isso aqui? Eu preciso que você faça teste nos seus programas, tá? Que vocês errem mesmo, de propósito, ou por aprender. Poxa vida, eu poderia vir aqui e simplesmente fazer um print aqui vazio, de um texto vazio, porque eu sei que depois de um print ele já pula a linha. Então eu posso fazer um print aqui, ó, vazio. Vamos rodar para ver o que acontece? Adriano, qualquer telefone,
1987. Vamos ver se o print vazio funcionou? Olha lá, o print vazio que ele deu aqui, ó. Não printou uma coisa vazia. E depois ele pula a linha, tá? Então, galera, tenta fazer um programa. Olha, eu vou receber uma idade, vou receber um nome, vou colocar uma outra coisa, um cadastro de cachorro. E depois o meu cachorro vai mudar de nome, tá? Vou fazer operações matemáticas. Procure fazer coisas aqui para treinar o que você já aprendeu, ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte aqui que a gente já aprendeu. Já fizemos uns exercícios bacana com o que a gente já aprendeu. E agora a gente vai trabalhar um pouco com a função print no próximo programa, porque eu quero mostrar algumas coisas bem rápido do print, tá? A gente vai usar umas formatações aqui nesses textos aqui para ficar melhor nossos programas.